Olá, estamos aqui novamente. Nós vamos entrar agora numa sequência de encontros onde nós vamos falar sobre os pré-requisitos necessários ao processo de reforma íntima, onde a gente precisa transmutar as nossas sombras internas em luz, né? Existem alguns pré-requisitos que vão ser alvo dos nossos próximos encontros. Vou falar sobre eles. Primeiro pré-requisito é humildade. Vocês vão entender por quê. O segundo pré-requisito é paciência. O terceiro é disciplina, força de vontade e persistência. Então vamos falar hoje sobre humildade, né? Por que a humildade ela é um dos pré-requisitos para a gente conseguir ter vamos dizer assim, um sucesso no nosso processo de reforma íntima, nesse processo de transformação. Porque quem não tem o mínimo de humildade não consegue reconhecer suas faltas. Toda vez que alguém aponta ou que eu percebo algo que está em desalinho, que é visto pelo mundo externo como algo ruim, tá? A tendência, porque ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos, a nossa tendência é nos esconder. Nos esconder atrás de uma desculpa, nos esconder atrás de uma projeção em relação a uma outra pessoa. O problema não é meu, o problema é do outro, tá? Mas a nossa tendência é sempre negar aquela característica que veio à tona. Então, por isso a humildade é tão importante. Por mais que doa a percepção daquela falha, se eu tiver um pouquinho de humildade, já tiver conscientemente querendo alterar, querendo promover a minha reforma íntima, eu consigo respirar fundo, por mais que doa, falar, é mesmo, eu tenho essa dificuldade, eu preciso alterar essa minha característica. Então, por isso, a humildade é a base de todo o nosso processo de transformação, de todo esse processo de reforma íntima que a gente está se dispondo a fazer. Então, o que é a humildade, né? A humildade, gente, é uma virtude que é caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. Ela não tem a ver com aparência externa, ela não tem a ver com aparente coitadeza, né? Às vezes a pessoa pode se apresentar como uma árvore de Natal, né? Mas ser humilde nas suas ações, reconhecer as suas falhas, olhar o outro como olha a si mesma, né? Às vezes a pessoa se apresenta de uma forma tão modesta, tão coitadeza, mas por trás daquela fala mansa ainda existe tanta soberba, tanto orgulho, tanta vaidade. Então, é muito importante a gente separar uma coisa da outra. É claro que, à medida do possível, a gente tem que ir desenvolvendo hábitos mais simples, né? Temos que, à medida do possível, desenvolver cada vez mais a simplicidade, mas é muito importante a gente entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu já disse a vocês que o pai, né, das virtudes é o amor. E a mãe, gente, é a humildade, né? Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, olha que interessante o que ele fala. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí a gente retoma a fala de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse exercício é o exercício da humildade. Eu sair do que me interessa e me preocupar com o que interessa para o outro. Eu entender as minhas dificuldades, qualificá-las, avaliá-las, qualificar as minhas possibilidades também e fazer o mesmo exercício com o outro. Como que a gente pode desenvolver a humildade? Nós vamos falar sobre ela com mais intensidade um pouco à frente, vocês vão entender.
Mas hoje eu queria pontuar para vocês algumas coisas para vocês começarem a pensar em relação à questão da humildade, vocês poderem se autoavaliar. Primeira coisa, você pensa que você é muito bom porque você faz? Tipo, em relação ao meu trabalho, eu sou bom demais para isso. Em relação à minha parceria, eu sou bom ou boa demais para este homem ou para aquela mulher, né? Em relação às trocas sociais, em relação, por exemplo, à casa espírita, eu sou bom demais, né? Para estar nessa condição que me colocaram aqui. Então, entenda o seguinte, existe uma frase que eu acho maravilhosa que diz assim: fomos plantados no jardim onde precisamos florir. Então, floresça no jardim das suas trocas afetivas, floresça no jardim da casa espírita que você frequenta, floresça nos corações das pessoas que convivem com você, floresça no seu ambiente de trabalho. Você está onde precisa estar para aprender algo, para resgatar algo ou para aprender algo. Então, comece a pensar se em algumas situações dessa que eu levantei, você tem a sensação que você é demais. Comece a avaliar isso, tá? Segunda coisa, aceite que você não é melhor em tudo. Nós somos seres em evolução e temos muitas coisas para serem desenvolvidas. Impossível a gente ser bom em tudo. Eu tenho mais habilidade nisso. Já desenvolvi, por exemplo, a capacidade de não ser maledicente, mas talvez não tenha desenvolvido a capacidade de doação, como outro que ainda é maledicente, mas já tem a doação. Então, entenda que cada um está num nível evolutivo, que o nosso objetivo é tentar aprimorar as nossas dificuldades. Então, nós precisamos aceitar que nós não somos melhores em tudo. Tem coisas que a gente já desenvolveu e tem coisas que a gente ainda não desenvolveu. E ter humildade para nos propormos a aprender o que ainda não sabemos e a desenvolver o que ainda não desenvolvemos. Uma outra coisa é você saber entender a diferenciação entre humildade e a falsa modéstia. Você sabe a diferença entre isso? É assim, ser humilde não é você deixar de reconhecer as coisas positivas que você tem. Por exemplo, se você fez alguma coisa, né? Alguém chega, nossa, que lindo isso que você fez. Pegue aquilo como um feedback positivo. É claro que é importante a gente avaliar a intenção do outro. Às vezes as pessoas ficam com muitas firulas em relação a uma produtividade que a gente faz, às vezes até para ativar na gente a vaidade, a soberba, tá? Então, o que eu quero dizer é assim, se você, já consciente das suas reais possibilidades e capacidades, for apontado com alguém apontar algo positivo que você é ou faz, fique com aquilo. Nossa, que bom que você gostou. Nossa, gratidão por você ter apontado isso. Você reconhecer isto é importante, porque nós precisamos, neste processo de reforma íntima, ter o que já foi conquistado como algo observado e ter atenção a isso, para que a gente possa também ter a atenção ao que ainda não foi conquistado. Então, não confunda humildade com falsa modéstia. Tem pessoas que quando são apontadas em alguma coisa positiva, não é bem assim, né? As coisas não são assim. Tenha humildade em dividir com outros o que você sabe que não é fruto só seu, que é fruto de um grupo. Tenha essa humildade, isso é importante, tá? Mas não fique nessa posição de falsa modéstia, tá? Isso não é humildade. Outra coisa, reconheça suas falhas e seus erros, peça desculpas, peça perdão. Observe se no seu dia a dia, quando as pessoas te apontam algo negativo, você sempre pula para trás ou com uma desculpa ou com uma projeção, tá? Uma desculpa, não, eu fiz isso por causa daquilo. Ou, né, mas você também, né? Que seria você jogar no colo do outro. Então, observe e anote. Nossa, hoje eu fiz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, sem se culpar. Mas comece a anotar.
E se force a pedir desculpas. A pessoa apontou alguma coisa que você, se você for para desculpa no automático, tá? Respira fundo e fique com aquilo agora, avalie. Ela tem razão, você tem razão, me perdoe, me desculpe, tá? Isto é muito importante, só que mais importante que isso é você de verdade se colocar no caminho para tentar alterar aquele comportamento, porque não adianta pedir desculpa 1000 vezes da mesma coisa, em relação à mesma coisa e se aliviar só porque está pedindo desculpa, né? E de verdade não promover a alteração. Outra coisa, evita se gabar, né? Da mesma forma que é meio importante você não ter uma falsa modéstia, é importante você não se gabar, né? Você pode sim se assessorar do bom que você já tem, mas não se gabe. Não fique mostrando para Deus e todo mundo, olha isso, olha aquilo, tá? Isso só atrapalha esse processo, né? Uma outra coisa, fale menos e escute mais. É um exercício de desenvolvimento de humildade interessante, sabe? Você numa conversa saber que poderia falar algo interessante, mas avalie. Vai ter sentido? Não vai ter sentido? Eu vou tirar o brilho de alguém? Tal pessoa está falando. Evite. Sempre avalie assim. Numa conversa, tente falar menos e ouvir mais. Esse é um bom exercício, tá? Para o desenvolvimento da nossa humildade. Outra coisa, nas trocas, se esforce em dar crédito e demonstrar admiração pelas outras pessoas de uma forma sincera, tá? Avalie e qualifique a fala, o trabalho, o empenho do outro. Isso faz você tirar os olhos de você e olhar para o outro. Uma outra coisa muito interessante, que é um exercício, né? Tenta ficar por último nas situações, assim, nas mais variadas situações. Numa fila, é claro, né? Desde que seja viável, que você não esteja, que a gente sempre tá, né? Com o horário pegando no nosso cangote, né? Mas assim, tenta ficar por último. Ficar por último para falar, ficar por último numa fila, ficar por último, tá? Esse exercício de ficar por último e se atentar para o incômodo que isso traz, pode ser um bom exercício também para a gente ir lentamente desenvolvendo a nossa humildade. Mas a gente vai falar mais sobre isso num próximo encontro um pouco mais à frente, ok? Então, até o nosso próximo encontro, onde vamos falar sobre um outro pré-requisito para o nosso processo de transformação, que é a paciência. Até lá!